Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícia de torcedor para torcedor, passando aqui, ó. Hoje é dia de Bahia, viu? A equipe do Bahia vai jogar contra a equipe do Botafogo e o jogo é lá, ou melhor, lá, né? O jogo vai ser no Engenhão, o jogo vai ser no estádio Newton Santos e é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes, né? Aquele nosso jabazinho básico, nós estamos querendo chegar aos 5 mil inscritos e falta muito pouquinho para a gente chegar lá. Se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever, lembre-se de ativar o sininho das notificações e ajudar a gente a crescer o nosso canal. Dê-se R$ 1 de moral, ajude a gente a crescer aí, valeu? Se você já é inscrito, massa, aquele nosso muito obrigado, mas lembre-se, ative o sininho das notificações para você sempre receber notificação quando a gente postar os nossos conteúdos. E a gente posta conteúdo de Bahia todos os dias, valeu? Sem mais delongas, partiu para falar, porque hoje é dia de Bahia. Vamos lá, vamos falar de Bahia, vamos falar do nosso esquadrão, vamos falar de Botafogo. Botafogo e Bahia se enfrentam pela rodada 5. Rodada 5 que começou nesse sábado e não teve um vencedor ainda, né? A rodada 5 começa com 2 jogos e houveram 2 empates, tá? Então, Bahia precisa aí jogar e, quem sabe, já amanhecer, né, no dia seguinte como líder ou como um dos primeiros do Brasileirão. Vou jogar para vocês aqui na tela, tá aqui do lado a tabela do Brasileirão. Tá? A tabela do Brasileirão hoje é Botafogo, primeiro colocado, aí a gente segue do Atlético Mineiro em segundo e nós temos o Bragantino na terceira posição. O Flamengo em quarto, Atlético Mineiro em quinto, Bahia na sexta colocação. Então, Bahia ainda com 4 jogos, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro não, Atlético Paranaense com 4 jogos, né? O Mineiro, o Bragantino e o Flamengo com 5 e o Botafogo com 4. Então, Bahia jogando aí, empatando, pode eventualmente ou ficar na sexta colocação ou subir aqui um pouquinho de posição e vir ao quinto ou quarto colocado, claro, dependendo muito de alguns resultados abaixo. Lembrando aqui, ó, só para a gente dar uma olhadinha nas partidas, as partidas de hoje, ó, o jogo Grêmio e Criciúma foi adiado e o jogo Juventude e Atlético Goianiense também foi adiado. Então, esses times não jogam. Nós vamos ter aí 4 times sem jogar nessa rodada, tá? Então, o Inter não vai jogar, e isso aí quer dizer que o Inter deve ficar aqui na 7ª colocação. O Bahia, nesse momento, não perde posição para o Inter, tá? Não perde para o Grêmio também, porque o Grêmio não joga. E pode perder para o Cruzeiro. O Cruzeiro também teve jogo adiado. Então, Bahia nesse provavelmente não vai perder posição se perder a partida. Mas o fato é que é a nossa esperança. O Bahia vencendo aqui esse jogo, o Bahia pode ir a 10 pontos. Ou seja, uma pontuação próxima do Atlético Paranaense se vencer a partida. Então, se o Bahia vencer a partida e o Atlético Paranaense vencer a partida, o Bahia pode ir para a 2ª colocação do campeonato, isso na rodada 5. Mas se o Bahia vencer e o Atlético Paranaense não ganhar os 3 pontos, o Bahia pode chegar aí à liderança do campeonato. Por outro lado, né, se o Botafogo vencer e aí eventualmente conseguiu manter o mando de campo dele, o Botafogo se isola aí na liderança, né? O Botafogo que hoje, sem jogar, é líder, né? Mas pelos gols marcados e pelos gols marcados mesmo, né? O Botafogo é líder, se vencer, ele segue isolado aí na tabela. 2 times que estão em boa fase, 2 times que vieram aí de uma semana de Copa do Brasil, beleza? E aí, para falar sobre esses 2 times, nós vamos começar aqui só mostrando um resuminho, né, do GE. Então, vamos ver aqui
Jogaço para a gente ficar de olho nessa rodada. O Botafogo recebe no Newton Santos o Bahia. Botafogo do Arthur Jorge, Bahia do Rogério Ceni, e o Botafogo engrenou, né? Tem a brincadeira agora, né? O dedo do Arthur Jorge, o técnico português, desde que ele entrou, 5 jogos, 5 vitórias, e o desempenho vem melhorando. Na última partida, é verdade que o primeiro tempo não foi tão bom assim, acabou ganhando de 1-0, até do rival do Bahia, né? Ganhou do Vitória pela Copa do Brasil, mas é o líder do Campeonato Brasileiro, 3 vitórias, 1 derrota, 9 pontos, tem o líder isolado, não tem nenhuma outra equipe com a mesma pontuação. Então o Botafogo tentando reviver aquele primeiro turno do ano passado, enfim, brigar mais uma vez pelo título. É muito positiva a chegada do Arthur Jorge, mudou o ambiente, mudou principalmente a forma de jogar, o time voltou até aquela combatividade, né, aquela intensidade, marcando muito em velocidade no ataque. O golaço marcado contra o Vitória coletivo deixou todo mundo muito empolgado para essa sequência do time do português Arthur Jorge. O Botafogo está bem na parada. Do outro lado, o Bahia, de uns altos e baixos ainda nessa temporada, mais investimento ainda da SAF, né, do Grupo City, com o Rogério Ceni no comando, só que vem jogando bem também. No Campeonato Brasileiro quer brigar na parte de cima. Então, é um visitante, mesmo encarando um Botafogo fora de casa, a gente espera grandes coisas, né? Futebol bem jogado, meio campo, que é muito bom, que aos poucos vai se azeitando. Cauli, Everton Ribeiro, é muita qualidade. Eu tenho o Jean Lucas, Caio Henrique, enfim, é um time que eu acho que ainda precisa se acertar no ataque, definir. Eu acho que essa crescida, esse crescimento do Everaldo nessas últimas partidas é importante. Eu acho que faltou isso bastante na última temporada e vai ser também importante para o tricolor de aço. Mais um jogaço para a gente acompanhar do Campeonato Brasileiro nessa rodada. Tá aí, né, o comentário. Jogo bom, como nós já vimos na tabela, né, e como o comentarista bem disse, jogo importante para os dois times, né? O Botafogo está em boa fase, mas lembre-se, o Bahia também está numa boa fase. Então, nós temos dois times que estão em boa fase. E aí, falando em boa fase, ó, vamos começar a falar do Botafogo, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando do Botafogo, né? Para a gente falar do Botafogo, vocês viram aí, né? O comentarista aí do GE falando sobre o Botafogo, e quando ele fala do Botafogo, ele fala da jogada de gol, né? Ele diz a jogada coletiva do gol do Botafogo. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa jogada coletiva, tá aí na tela passando para vocês. E para a gente falar também um pouco da equipe do Botafogo. A equipe do Botafogo que vem de uma semana jogando aí, né? Vem jogando Brasileiro, vem jogando Libertadores e agora entrou na Copa do Brasil, tá? Com isso, o time do Botafogo ele está sofrendo muito o desgaste físico, e olha que nós estamos na 5ª rodada, no início aí, no primeiro semestre. Então, a questão física é o grande ponto aí de todos os treinadores, e o treinador, o Arthur Jorge, né? Para esse jogo aí, que nós estamos vendo aí o gol agora no momento, o Arthur Jorge, ele acabou poupando alguns jogadores, né? De início, ele poupa os jogadores na Copa do Brasil para jogar contra a equipe do Vitória, e aí depois ele vai colocando alguns jogadores. O time vinha com 7 modificações, né? O Arthur Jorge ele fez 7 modificações para essa partida, descansou alguns jogadores e entrou com pelo menos 5 desses 7 que ficaram descansados. Por que o treinador está fazendo isso? O time do Botafogo hoje, né? Ele tem o Rafael Marçal, o Tiquinho Soares, o Pablo e o Matheus. Então, nós estamos falando de 5 jogadores que estão lesionados, né? Além do Cauê, que está afastado, e o Tietê, que está em recuperação, né? Sentiu dores estomacais, e aí não deve jogar no time na partida de hoje. Ou seja, o time do Botafogo ele vem sofrendo aí, né? Vem sofrendo com a parte física, vem sofrendo o desgaste natural, né? Por conta da sequência de jogos. E o que isso quer dizer? Isso leva a uma situação que pode ser que o Botafogo não venha com o time completo hoje. Claro. Por que também ele não viria com o time completo hoje? No meio da semana, a equipe do Botafogo enfrenta a Liga Desportiva Universitária, a LDU. Então,
pela Copa Libertadores. O Botafogo que não está bem na Copa Libertadores e aí precisaria de uma performance melhor. Ou seja, pode ser que o Botafogo venha com uma equipe aí mesclada, uma equipe misturada, certo? Dito isso, qual seria um possível time, né? Um possível time do Botafogo. Eu não sou especialista em Botafogo, pela camisa vocês devem mais ou menos pensar, né? Então, a gente vai lá no GE e a gente busca aí um pouco lá dos espiões do GE para a gente ver qual seria uma equipe possível do Botafogo. E ela está aqui na tela para vocês. A equipe do Botafogo possível seria essa aqui, ó. A gente tem aí o João Vitor, né? Na zaga, você tem o Bastos e o Lucas Halter. Nas laterais, o Hugo, o Damian. Meio campo, a gente tem o Danilo Barbosa e o Marlon Freitas. No ataque, lá na frente, a gente tem Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Eduardo. Júnior Santos, salvo engano, fez gol ano passado no Bahia. O Eduardo, ele estava no banco no jogo contra a equipe do Vitória e ele entrou e marcou o gol, tá? Então, essa aí seria uma provável equipe. Algumas substituições elas podem acontecer, depende do treinador, o que é que o Arthur Jorge, né? Como o cara falou, o dedo do Arthur Jorge aí. Então, a depender de como ele vai dar essa dedada, ele vai colocar esse dedo na equipe, ele pode eventualmente aqui, ó, tirar o Eduardo, ele pode colocar aqui o Oscar Romero, né? O Luiz Henrique aqui, ó, ele pode vir com o Savarino que é o 10 do Botafogo, e o Savarino na partida da quinta-feira contra o Vitória, ele entrou também. O Lucas Halter, ele pode trocar e colocar o Barbosa. Então, elenco aí para rodar, né? O treinador do Botafogo tem, e ele pode eventualmente fazer essas trocas aí para poder melhorar um pouco o desempenho lá da parte médica e da parte hospitalar, que está cheio de gente aí nesse banco, compondo a equipe dos lesionados do Botafogo, beleza? Então, essa é a equipe do Botafogo, vou botar na tela de volta para vocês. Se você que é botafoguense ou você que torce para o Bahia e não concorda com essa equipe, acha que o Botafogo vem com a equipezinha diferente, você chega aqui, ó, deixa o like, claro, e coloca nos comentários qual é a equipe que você acha que o Arthur Jorge vai colocar para a partida de hoje às 6h30, valeu? Vamos lá, agora a gente vai falar do Bahia, né? Time do Bahia aí, time do Bahia que também vem de uma semana de triunfo, né? O Bahia jogou no meio da semana contra a equipe do Criciúma e o Bahia venceu. Bahia venceu o Criciúma, Bahia venceu o Criciúma por 1-0, claro, um resultado simples, mas importante, né? Você vencer uma equipe é sempre bom e não é nada de mal para o nosso Bahia. Time do Bahia, como nós vimos, vai ter uma sequência aí importante nesse mês de maio. Time do Bahia joga hoje contra o líder do campeonato. E aí, na próxima rodada, deve jogar contra o terceiro colocado no campeonato, que é o Red Beavs. E depois disso, joga contra o Atlético Mineiro, que deve estar aí brigando também entre os 3 do campeonato. Beleza? Esse é o Bahia. Para a gente falar um pouco do Bahia, a gente vai jogar um videozinho aqui que a assessoria de comunicação do Bahia liberou, né? Disponibilizou esse vídeo no Twitter. Antigo X. Tá aí na tela, né? Enquanto a gente fala um pouco do Bahia. Time do Bahia vem essa semana completo, time do Bahia treinou tranquilo, sem desfalques, sem nada
sem nada para reclamar. O time aí vem de uma boa fase. O Bahia venceu o Grêmio, venceu o Fluminense, venceu a equipe do Criciúma, empatou com a equipe do Vitória. De formas que, nesse Campeonato Brasileiro 2024, o Bahia o Bahia não venceu o Vitória, o Bahia empatou no Vitória. Então, nesse Campeonato Brasileiro 2024, o Bahia, de 4 partidas, nós temos apenas uma única derrota, que foi a derrota da primeira fase, né? Nosso time aí vem completo, time sem baixas no departamento médico. Então, o time do hospital, os escalados para o hospital, o Bahia não tem nenhum, né? E aí é importante. O que o Bahia pode ter de modificação? A gente vai falar assim que a gente colocar o time na tela. Mas o fato é, time do Bahia vem completo, o time do Bahia jogou na terça-feira, jogou terça e aí não descansou quarta, treinou quinta, treinou sexta, finalizou no sábado para jogar no domingo. Obviamente que o treino da terça-feira foi um treino mais leve e o Bahia vencendo ou independente do resultado do jogo de hoje, o Bahia deve dar folga segunda e terça-feira para os times, para o time. Retornando na quarta-feira, o Bahia treina quarta, quinta, sexta e treina sábado e joga somente no domingo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ou seja, nosso time vem completo, né? E nós já falamos aqui, o time do Bahia, aparentemente, ele está numa crescente. E por que a gente fala que o time está numa crescente? Ele está numa crescente porque a gente costumava dizer que o time do Bahia, ele oscilava muito. Ele oscilou contra o Fluminense, mas a gente conseguiu a virada. Ele oscilou contra o Vitória, quando o Bahia foi correr atrás e buscou o empate. Mas ele não oscilou contra o Criciúma e ele também não oscilou contra a equipe do Grêmio. Ou seja, a gente acredita aí que o time do Bahia ele está conseguindo se estabilizar. Tanto é que a gente publicou, a gente até postou essa semana, o Rogério Ceni falando um pouco do esquema de jogo, do modelo de jogo que ele pensou para a equipe. O entendimento nosso é que o Bahia vem se estabilizando dentro desse modelo de jogo e o desempenho do Bahia começa a mostrar sinais disso. Claro, o jogo de hoje é um grande momento para o Bahia mostrar isso, para o Bahia mostrar que realmente ele está entendendo e ele começa a dar sinais de que mais ou menos é nessa região que o Bahia vai brigar. Claro, a gente falou para vocês que a briga do Bahia seria ali por volta da 10ª colocação, mas a depender de como o campeonato se movimenta e como o Bahia joga, ele pode começar a pensar em opções melhores, em posições melhores. No momento, o Bahia está brigando numa posição mais alta. Então, a gente tem que seguir e torcer aí pelo nosso esquadrão para ver em que posição, como é que o nosso time vai brigar. E aí, falando em como o nosso time vai brigar, a gente tem aqui a nossa escalaçãozinha. A escalação do Bahia, conforme eu falei para vocês, seria mais ou menos essa que está na tela. Quais seriam as dúvidas aqui do Rogério Ceni? Primeiro, vamos falar da escalação. Marcos Felipe no gol, a zaga, Canu e Gabriel Xavier, nas laterais, na direita, o Santiago Arias, na esquerda, o Luciano Juba. O meio-campo, a gente tem aqui o nosso quadrado mágico, o Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli. No ataque, Tassiano e Everaldo. Esse é o mesmo time que começou jogando contra a equipe do Criciúma e é o mesmo time que venceu a equipe do Grêmio, tá? Então, o que o Rogério Ceni poderia fazer aqui? O Rogério Ceni poderia eventualmente descansar alguns jogadores. Em princípio, e nós falamos isso para o jogo da terça-feira, né? Se o departamento de fisiologia, a parte de performance e de saúde, se esses departamentos disserem, ó, você pode colocar todos os jogadores, Rogério Ceni seguramente vai botar esse time para jogar, tá? Se a fisiologia disser a ele que ele tem que tirar um ou outro jogador, que ele precisa descansar, que ele precisa fazer, melhorar aí o condicionamento, que um jogador pode se machucar, pode se lesionar, eventualmente o Rogério Ceni vai chegar desse time aqui, vai tirar algum jogador. Mas, em princípio, esse seria o time.
O que o Rogério Ceni pode eventualmente mexer? Ele pode retirar o Canives e colocar o Vitor Cuesta. Vocês lembram, né? O Vitor Cuesta, ele saiu porque ele fez uma cirurgia no nariz. Não jogou as 2 últimas partidas, eventualmente poderia entrar. Mas o fato é que a dupla de zaga, Canu e Gabriel Xavier, ela deu liga e ela está jogando bem. Então, não sei se o Rogério Ceni iria fazer essa troca. Uma outra troca que o Rogério Ceni pode fazer é aqui na frente. A troca na frente, ele poderia eventualmente tirar o Tassiano e colocar o menino Biel. Ele coloca o Biel para jogar, que é uma das modificações que o Rogério Ceni ele vem efetuando ao longo das 2 últimas partidas. Ele sempre troca aqui os 5, ele faz 5 trocas aqui na frente. Ele pode fazer isso para eventualmente descansar o time, tá? Mas não acredito. Penso mais que ele vem com esse time aqui e eventualmente no segundo tempo ele troca algum jogador. O fato é, nós vamos ter um jogo com 2 equipes, essas 2 equipes, elas brigam muito pela bola, elas têm muito toque de bola, elas fazem muita jogada de toque de bola até chegar ao gol. Vocês viram o gol do Botafogo. Esse é o jeito que o Arthur Jorge gosta de jogar e o Rogério Ceni também gosta de jogar com posse de bola. Então, eu acredito que esse jogo ele vai ser muito brigado aqui no meio-campo, né? Então, nós vamos ter muita briga no meio-campo e o nosso Bahia, ele vai precisar ter muito mental e muita atenção nesse jogo. O time do Botafogo é um time de muita qualidade, né? Muita qualidade mesmo, e aí o Bahia precisa de muita atenção, beleza? Nós falamos dos times, falamos das escalações dos times, agora falta a gente falar a escalação da arbitragem. A escalação da arbitragem está aí na tela, ó. Apita o jogo de hoje, vamos só reduzir para ficar bonito para vocês enxergarem. Tá aqui. Apita o jogo de hoje o Rafael Klein, da FIFA do Rio Grande do Sul. Falar em Rio Grande do Sul, né? A gente aproveitar aí para dar o nosso salve e dizer que a gente está junto do pessoal do Sul aí. O pessoal do Rio Grande do Sul, a região Sul está sofrendo com as chuvas, né? E nós estamos de olho aqui. Que a gente puder ajudar, a gente vai fazer aqui do Nordeste e do Bahia, valeu? Então, quem apita o jogo é o Rafael Klein, da FIFA do Rio Grande do Sul. Ele vai ser acompanhado dos assistentes do Rafael da Silva Alves, que também é FIFA Rio Grande do Sul, e do Thiago Augusto Capos, mais um do Rio Grande do Sul. Esse aqui não é o FIFA. Quarto árbitro, né? Quarto árbitro, a CBF ela tem optado por não colocar o quarto árbitro local para evitar, né, aquelas situações de dizer que o quarto árbitro está beneficiando um time local. Com isso, o quarto árbitro vem de fora e aí é a árbitra Edna Alves Batista, a FIFA São Paulo, certo? E na arbitragem de vídeo, o nosso árbitro de VAR vai ser o Igor Benevenuto de Oliveira, que é árbitro VAR da FI, e é um fifado de Minas Gerais. Então, essa daí é a arbitragem, beleza? Bom, a gente vai encerrando por aqui, né? Tá aqui o nosso pré-jogo, as escalações, Bahia, Botafogo, arbitragem. Agora falta a sua escalação. Coloque na tela aí a sua escalação, bote na tela a escalação que você acha que o Bahia e o Botafogo vai fazer para o jogo de hoje. E lembre-se, nós temos uma enquete perguntando a você quem vai vencer, vai dar Bahia, vai dar Botafogo ou vai dar empate. Lembre-se de ajudar a gente e deixar o like, o joinha, e se você não é inscrito, chegou até aqui, pô, inscreva-se aí no nosso canal, valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!